O peso da luz. Esse é um eixo que vamos a partir de agora começar a dialogar aqui. Tentar entender um pouco nesse primeiro episódio, nesse primeiro programa, o que nós entendemos pelo peso da luz, onde é que a gente quer chegar, o que a gente quer dizer com isso e qual que é a nossa intenção, né? Creio que o primeiro ponto é a gente tentar, de uma certa forma, debater o que é que nós compreendemos como sendo luz, iluminação. Então, por que a gente está trazendo esse tema, né? Depois do ciclo da física quântica, não é? A gente, que na verdade os temas vêm aparecendo e vêm nos incomodando, né? Por isso que a gente vem trazendo para esse debate, né? O peso da luz, o que a gente está querendo com ele é justamente focar a nossa jornada interna, né? O quanto que a nossa expansão de consciência chega a um ponto que começa a incomodar, né? Fica pesado, né? Fica pesado. E por que fica pesado, né? E a gente primeiro sempre olha para fora, né? Sempre está olhando para fora e fala assim, puxa vida, tanta gente que existe no planeta, bilhões de pessoas, mas quantos são os que realmente estão em um sendero espiritual de busca, né? Se você compara com os bilhões de pessoas, é uma quantidade muito pequena, né? Agora, dentro dessa quantidade de buscadores, quantos são os que efetivamente estão conseguindo fazer modificações? Ou seja, quantos que efetivamente estão incomodados com aquilo que somos e que queremos ser melhores, né? O peso da luz traz exatamente essa conotação. Porque quando você começa a expandir sua consciência, em um determinado instante vem primeiro o entendimento cognitivo. E você fala, puxa vida, estou entendendo um pouco mais dessa história, mas tudo isso racionalmente. Mas uma hora você vai chegar a teu comportamento, a comparar teu comportamento com esse entendimento cognitivo da expansão de consciência. E você vai começar a perceber que teu discurso e tua prática, discurso e prática não estão batendo, né? A tua prática, teu comportamento cotidiano não reflete exatamente a expansão de consciência que você tem. E, aliás, nunca vai refletir totalmente, porque o teu entendimento sempre estará na frente do teu comportamento, né? Só que, nessa estrada da busca, chega um momento que isso começa a incomodar muito. E aí você começa a sentir esse peso da tua própria cobrança de que você deveria ter um comportamento muito melhor do que aquilo que você tem. E aí você começa a sentir o peso dessa expansão de consciência, que a gente colocou esse título, né? O peso da luz. Então, só para terminar o parágrafo, é assim, nós vamos trazer aqui a luta, a contenda, a briga interna. Eu comigo, não é com o lado de fora. É eu me revisando. O quanto eu consigo ser honesto comigo para poder dizer, isto eu não quero mais, eu preciso mudar esse comportamento. Uma outra característica que nós discutimos quando falávamos sobre esse tema novo são as ilusões geradas pelo caminho, né? Muitas vezes a nossa capacidade de compreensão sobre determinado tema é superficial ou incompleta, ou os dois. Muitas vezes a falta de aprofundamento em algo acaba produzindo uma visão falsa de que você está caminhando. Muitas vezes essa percepção se traduz em uma falsa superioridade,
uma dificuldade de se relacionar com o meio externo, com o meio interno. Eu vejo que existe um impedimento muito forte, algo que a gente já vem esbarrando, eu diria que talvez há meses, né? Que é o incômodo da dificuldade de transformar de fato o nosso interior. Ainda antes de começar essa gravação, a gente estava batendo um papo aqui e falando exatamente sobre as nossas emoções, né, os nossos sentimentos e por que eu não mudo então, né? E pensando em seres que têm uma aparente ou um aparente nível espiritual mais elevado que a gente. Como é que eles lidam com essa situação com uma certa naturalidade e nós nos debatemos de uma forma quase insana em situações bobas, né? Aquilo que a gente estava conversando sobre a nossa proximidade está mais... A impressão que a gente tem é que a gente está muito mais próximo do macaco do que de um ser iluminado. E se eu olhar talvez numa escala afastada, né, talvez a gente chegue realmente a essa conclusão. A luz, ela tem peso. Quem diz que não, não a conhece. A luz tem peso. A capacidade de enxergar tem peso. Né? Me faz lembrar aquela passagem que diz que no dia que comeres do fruto do conhecimento, certamente morrerás. O dia que você começa, o instante em que você começa a ver as agruras do mundo de fora, as agruras que eu tenho dentro de mim, né? Isso, não há dúvida, traz um peso. Talvez um peso na consciência, talvez um peso no meu espírito, algo que eu não consigo nem expressar em palavras, mas que eu sinto. E a nossa grande dificuldade quando abordamos esse tema, primeiro, é a gente se expor, né? Porque a gente só está falando do que a gente está sentindo. Né? É mergulhar dentro da gente e tentar debater e começar a colocar isso para fora. E talvez as nossas reflexões possam, de uma certa forma, também ser as reflexões de quem nos ouve, em algum momento da vida. E talvez isso também contribui, né? Ajude a abrir uma porta de percepção e saber que, primeiro, você que está nos ouvindo não é a única pessoa que pensa sobre isso, que sente isso, que tem vontade de mudar isso. Né? É muito mais cômodo, com certeza, a gente ficar encostado num dogma qualquer, entrar embaixo do telhadinho de uma certa A, B ou C denominação religiosa. É muito mais confortável fazer isso, né? E às vezes dá até vontade de acreditar, sabe? Que é bem menos trabalhoso. Você poder entrar num lugar, é verdade. Eu vejo, já até verbalizei isso até. Seria muito confortável, poxa, eu entrar e olhar para tudo aquilo e falar assim, caramba, tudo isso aí é isso mesmo. Acabou o problema, olha aí. Acabou o problema, vamos continuar vindo aqui que está tudo certo. Só que a gente sabe que não é. Não, e a coisa não é tão simples, né? Essa própria expansão de consciência nos leva a entender o quanto a gente não sabe, que também é outro desconforto grande, né? Qual é o comportamento correto, né? A gente debatia um pouco antes aqui de começar a gravação. Na hora que você vê uma injustiça ou você vê um mau comportamento que te sobe aquele calor interno, que vem aquela raiva, né? Qual é o comportamento certo? É você aplicar a justiça? É você fazer justiça? Ou você acreditar nas leis, que as leis kármicas farão o trabalho? Qual é o comportamento certo? A gente falava assim, a gente não sabe. Trazer essa discussão do peso da luz, a gente vai se expor muito, né? Porque a gente, através da nossa exposição dos nossos sentimentos e os dilemas internos, a gente quer que isso sirva de espelho para quem nos ouve, né? E que faça a sua reflexão, que faça seu dever de casa, né? Para ver se realmente também do lado de lá existe essa mesma luta interna, essa mesma dificuldade de ultrapassar os pontos
de dificuldade, né? Como conter um pulso raivoso? Está certo um pulso raivoso em determinadas situações de injustiça? O Cristo perdeu também, chutou lá os mercadores do templo, né? Por que eu não vou poder fazer isso? Mas o que se passava dentro dele? Ele também estava com raiva? O que ele fez com a raiva? Conseguiu ressignificar isso? A dificuldade disso é que, para que a gente chegue em algumas conclusões, a gente precisa, muitas vezes, ir um pouco mais fundo. E isso incomoda. Ir fundo incomoda, né? Porque ela faz com que eu, muitas vezes, diga coisas e que quem nos ouve pode até não concordar. E tudo bem se não concordar, né? O que a gente não pode é parar de pensar, é parar de agir, parar de se mover, né? Tudo bem não sentir como nós sentimos, porque o importante é não parar de sentir, né? Não parar de ir em frente, não parar de amar, de viver. Portanto, não há a intenção de gerar uma conciliação ou um grupo que pense exatamente como nós. Pelo Claro, contrário, né? A experiência espiritual ela é absolutamente solitária. É o seu caminho. O caminho é solitário, né? É claro. Né? Você vai encontrar, claro, companheiros que te fazem companhia, né? Sendo redundante, mas pessoas que ao longo do tempo se aproximam de você. Porém, o caminho é interno. Ele é quieto, é silencioso, ele não grita. É você trabalhando de uma maneira consciente todas essas questões que estão dentro da gente. E, de novo, isso pesa. Isso é difícil. É muito mais fácil eu viver para fora. É muito mais fácil eu entrar num grupo e ficar gritando o nome de A, B ou C o tempo inteiro. Pô, todo mundo se acha bacana, está feliz, está cantando músicas, né, de inspiração religiosa, que coisa maravilhosa. Ou então recitando trechos de livros, né? Opa, fulano disse, ou palavras específicas, né? Lará, 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 lará. Tem que falar 119 vezes, porque aí, né, é fácil ter concepções de portais que vão se abrir, de seres extraterrestres que estão chegando, de conspirações mirabolantes, porque parece que está tudo fora de mim, é só eu comprar o livro, é só eu assistir a palestra, eu ver o curso, que eu vou resolver a situação. Mas não é isso, né? O caminho ele está para dentro. Se eu não resolver dentro, eu acho muito difícil eu ter alguma coisa para expor fora. Então, o caminho para dentro é a busca do amor incondicional, né? Que a gente foi essa grande lição de que o nosso referencial que Cristo, né, nos deixou como grande norte, né? E a gente sabe que o amor incondicional é realmente o grande norte, é a nossa infraestrutura da nossa consciência, né? E que a gente é para lá que temos que caminhar. Então, essa luta interior é nessa direção. Então, é revisar todos os nossos comportamentos que não estão de acordo, né? E a cada passo que eu dou nessa direção, que eu estou sentindo mais luz, né, pela minha expansão de consciência, mais isso pesa, porque mais cobra. Quantas vezes a gente tem um comportamento que a gente sabe que não foi adequado, e isso aí fica no remorso de que eu não deveria ter feito isso. E isso pesa, isso cobra, né? Quando você está num nível de inconsciência muito grande e você tem um acesso de raiva, por exemplo, é isso aí, é justo, acabou, né? É tão simples quanto isso. Quando você está numa estrada espiritual, você sabe que não é o caminho certo. Eu gostei disso que você falou, num estado espiritual. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente vai falar sobre determinado assunto, dar um determinado exemplo, eu tenho que me concentrar nele. Então isso é importante principalmente para quem nos ouve. É impossível, numa discussão como essa, num debate como esse, num diálogo, eu conseguir transmitir em palavras todos os meus sentimentos e pensamentos. Então a gente vai ficar aqui 14 horas gravando um podcast, né? Aí vira
uma novela da vida, não Claro. um podcast. Portanto, quando nós focamos, por exemplo, numa expressão que você acabou de usar do amor incondicional, que é resultado do caminho interior, que é a nossa grande busca, exemplo maior é a vida de Jesus, eu não estou excluindo a caridade. Não. Né? Então, esse tipo de pensamento, né, pequeno, né, de tentar reduzir a palavra que nós estamos usando a simplesmente uma palavra, ele limita quem nos ouve. E isso acontece demais. A gente ouve o que quer ouvir, vê o que quer ver, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, tentar entender o peso da luz, para mim, é um convite a que venhamos a tentar transpor esses obstáculos, criados por mim mesmo, por o meu estado de consciência pequeno. Tentar enxergar além desses muros que eu levantei, de ver além e estar além de fato, né? Por isso que isso vai incomodar um pouco, isso não é um processo simples de ser feito. Para mim não é fácil, para você também, e para quem nos ouve também não é. É uma jornada, que a gente não sabe nem quanto tempo vai durar, né? Mas, a meu ver, ela é fundamental e importante para quem busca o caminho espiritual. Seja qual for o caminho espiritual que você busca, porque cada um tem a sua Busca maneira, a tua verdade, né? Cada um tem a sua verdade. Busca a minha própria conexão com o meu ser. Na verdade, o grande caminho espiritual é você se encontrar consigo mesmo, né? Já que essa essência divina está dentro de nós, eu não tenho que buscar fora, tenho que buscar aí dentro. Meu caminho é para dentro, né? Não é para fora. Você sabe o que me fez lembrar uma passagem curta? Certa vez eu passei por uma experiência e na experiência o tempo inteiro eu ouvi uma voz que chamava o meu nome e falava assim: Oscar, a vida é um sopro. A vida é um sopro. Foi uma vez que eu tive uma situação difícil e quase realmente eu pulei para o lado de lá. A vida é um sopro. E quando eu consegui sair daquela condição clínica, voltei à vida normal. Uma semana depois encontrei um camarada que trabalhava 2 prédios ao lado de onde eu trabalhava na época. E eu ainda estava impactado, ele veio conversar comigo, que a gente não se via já fazia muito tempo. E aí ele começou a falar alguma coisa espiritual e eu falei para ele: cara, me aconteceu isso. Né? Uma voz me acompanhava e falava assim: puxa, a vida é um sopro. E para mim essa expressão e a forma como ela se deu, obviamente, era mostrando a fragilidade do que é a vida biológica. Uhum. É frágil. Frágil. Né? Aí ele olhou para mim e falou assim: não é isso não, eu vou te explicar o que é isso. E aí ele começou a falar. Eu não lembro uma palavra do que ele falou. Ele falou uns 15 minutos. Quando ele terminou, eu falei: tá certo, até mais, amigo. Nunca mais eu falei com ele. Por ele motivos, e nunca o evitei, acho que nem ele a mim, mas a gente acabou não se cruzando. Eu mudei de onde trabalhava, nunca mais nem o vi. Isso me marcou porque depois eu refletindo, eu achei um ato presunçoso da parte dele simplesmente se pôr num pedestal e começar a avaliar o que aconteceu dentro do meu ser. Experiência, pois é. E eu não, sequer eu perguntei para ele o que eu tinha feito. Eu não perguntei nada. Mas ele já se arvorou do direito de estar acima de mim, porque quem faz isso tem que estar acima do outro. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Você não sabe, você está abaixo. Ele começou a explicar para mim o que eu tinha vivido. Isso acontece o tempo inteiro. Isso aqui, tem pensadores que chamam isso de colonialismo intelectual, que é impor a minha vontade à sua. Eu sempre sei qual é o seu problema, eu vou conseguir, eu não resolvi o meu, mas o seu, eu vou conseguir fazer isso com maestria. Tem uma série de problemas, mas o meu problema não é o caso agora é o seu problema. Vamos lá, vamos ver o que você tem. Mas isso acontece em todo o cotidiano, o tempo inteiro. Né? Porque as pessoas, né, se arrogam o direito, todas estão certas. Sim. Você percebeu nas conversas sobre política, sobre o que seja, não importa o que. A pessoa está absolutamente convicta que ela sabe. Exato. Sabe, ela sabe, ela dá
ela explica que as coisas são assim, ponto, né? E a verdade é que existem 500 pontos de vista, né? Diferentes. Então não existe, primeiro, não existe uma verdade, né? Existem verdades parciais, fragmentos, né? Que é aquela questão da vacuidade, né? Que nada é absoluto, tudo é composto. Sim. Né? Tudo é composto de um monte de particularidades. E por isso que a gente foi buscar na física quântica algumas explicações, né? Que através da ciência que está sendo comprovada, nos arremete hoje, né? E trazemos da ciência, trazemos alguns paradigmas, né? Alguns conhecimentos concretos, para poder entender um pouco mais nosso cotidiano, né? Para poder expandir um pouco mais nossa consciência e entender que nós não sabemos nada, absolutamente nada. A gente não sabe nem se deve aplicar justiça pelas próprias mãos ou não. Se você, um tema comum, o sujeito está roubando. O que nós fazemos? Qual é o comportamento correto? Pois é. Qual é o comportamento correto? Você está, hoje de manhã nós falamos, estava dirigindo, um sujeito enfiando o carro, forçando todo mundo, colocando todo mundo em perigo e tal. Aí sobe o sangue, você já fecha o cara, já discute com o cara e tal. Você está fazendo justiça com suas próprias mãos. Está certo ou está errado? Vai ter gente que vai dizer, está certíssimo, porque você tem que ensinar o cara. Tá, perfeito, esse é um ponto de vista. Tem outro ponto de vista que diz, não. Em primeiro lugar, você se incomodou com isso? Então, o que você faz com esse pulso de raiva? Fecha o cara, você está também agredindo, tanto quanto ele. Está se igualando a ele. Se você não agride, mas fica com a raiva, também é outra situação que não sei se vai ser tão boa. O que é correto? Alguém me explica? O que eu devo fazer? Né? Então, sobre uma ótica X eu posso te explicar. Isso. Né? Então, Mas assim, aí vem... eu tenho que ter aquela ótica. Né? Porque nós vamos discutir esse tipo de situação ao peso da luz. Ao peso da luz. Este é o ponto. A gente vai trazer este tipo de discussões que são nossos sentimentos, né, internos sobre essa questão. O que fazer? Como superar? Como manejar? Como ressignificar? O que está certo ou errado? Se existe certo ou errado? Ou é o possível para a nossa vida humana? Para a nossa imperfeição humana? Né? O que eu faço com essa situação ao peso da minha luz? Eu preciso tomar uma decisão, porque eu não quero mais agir por um pulso raivoso. Isto eu sei. Eu não quero mais agir comandado por um pulso de raiva. E eu vou mais longe, viu? Talvez eu também não queira mais ser refém do pulso de raiva de quem quer que seja. Pois, exatamente, porque na hora que uma pessoa se projeta em cima de você com um pulso de raiva, desperta a raiva em você. Claro que sim. E você não quer fazer... Não quer. Muito bem, o que eu faço com isso? Exato. Com este meu sentimento? Primeiro, eu preciso, ao peso da minha luz, hoje, que poderá mudar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, conforme minha luz aumente, né? Pode mudar meu referencial. Mas hoje, eu preciso tomar uma decisão, porque hoje não sei o que fazer. Hoje eu estou incomodado, que é o peso da luz me incomodando, porque sei que a raiva não é o caminho. Mas qual é o comportamento certo? Como eu não tomei ainda essa decisão de qual é o comportamento certo hoje, eu não consigo deter o pulso de raiva. Não consigo ressignificá-lo, não consigo trabalhá-lo, não consigo. Não consigo. Eu vou com o carro em cima do cara.
que é a mesma situação de um sujeito agredindo, eu também vou com a raiva, dou vazão à raiva e agrido também verbalmente o outro sujeito. Só que, pelo peso da minha luz, eu não quero mais esse comportamento. O que eu faço com isso? Então, o que nós estamos colocando e trazendo a esse cenário é assim. Primeiro, eu quero entender o que hoje, ao peso dessa luz, eu deveria fazer. Porque minha consciência ainda não tomou essa decisão. Às vezes acho justo eu dar uma patada no sujeito e colocá-lo no lugar dele. Outra hora, quando estou mais espiritualizado, ou estou numa frequência vibracional mais alta, tem briga que vale a pena comprar, tem briga que não vale a pena, deixa para lá. Mas o que é o correto para você tomar uma decisão que marque teu comportamento daqui para frente? E você acreditar naquilo, falar para toda e qualquer situação, é isto que eu devo fazer, porque é isto que eu quero para minha vida, porque minha luz me diz isso. É disso que estamos falando. Outra coisa importante é que nós temos, principalmente nos podcasts de física quântica, nós estávamos adotando um padrão de podcast de mais ou menos 20 minutos, 20 e poucos minutos, até pelo volume de informação, para não ficar muito cansativo. Já nesse padrão novo, nesse perfil novo que a gente decidiu adotar, talvez as nossas discussões fiquem um pouco mais longas. Poderá. Pode ser que fique muito mais curta também. Eu acho que vai ter temas que a gente vai conseguir destrinchar um pouco melhor e a coisa se estenda. Sim. Haverá temas que a gente são mais áridos, né? A gente não consiga avançar muito, né? O ponto é, se uma hora quem está nos ouvindo, né, ficar cansado, para de ouvir. Muda, né? Porque muitas vezes incomoda, não só o tempo do podcast, mas as ideias incomodam, pode ser que o tom de voz... Para. Retoma amanhã, depois de amanhã, não importa. Ou pensa mais sobre o assunto. Pensa mais, é esse o ponto que eu queria chegar. O importante, e aí é um convite, e até me ocorreu agora, nós nem conversamos disso, mas quem nos ouve, isso aqui é uma discussão, é um debate. Terminou, você conseguiu chegar até o fim do podcast, parabéns, né? Escreva à mão, pega uma folha de papel e o que você pensa sobre isso? Escreva, guarda isso, mas escreva de uma maneira sincera, honesta. Se você estivesse aqui no meio da gente, o que você falaria sobre isso? Escreva seus sentimentos e percepções. Debata conosco mentalmente para que você tenha isso escrito. E talvez esse papel você vai guardar ele, daqui a 3, 5 anos, você vai revisitar esse papel, essa folha, a sua ideia, e você vai ver quanto você cresceu, se de fato você se predispor a trabalhar isso. Mas é necessário você ter um ponto de partida. A gente sempre fala isso. Então comece, tenha esse ponto de partida, escreva. Escreva, é simples fazer isso. É um momento de lazer, é um sábado à tarde. Eu gosto da imagem do sábado à tarde, para mim ela é inspiradora. Então, é um sábado à tarde, ouça o podcast, senta, papel e caneta na mão e escreva com prazer. Você trouxe um ponto super importante, que eu acho que é um pilar desta nova etapa, né, que a gente vai trazer, que é a honestidade consigo mesmo. Honestidade consigo mesmo. Né? Não adianta você ter referências de livros ou de alguém que disse, etc. Para entrar nesta etapa, é extremamente importante a gente ser honesto e trazer para o lado externo o que realmente acreditamos. Né? E quando você ainda não chegou a uma conclusão, que é isso que estou te dizendo, eu não sei o que fazer com isto, é porque não sei. Eu não consegui até hoje não cheguei a uma conclusão, até porque não pensei profundamente, né? Qual é a decisão
que eu quero para meu comportamento em situações A, B, C ou D. Por ignorância, por falta de conhecimento, por falta de ter pensado, por falta de tomar uma decisão, né? Mas eu tenho que ser honesto e dizer, eu ainda não sei. Mas agora eu vou tomar uma decisão. E essa decisão tem que ser da alma, tem que ser profunda. É só assim que vamos conseguir mudar o comportamento. Né? Esse é o caminho que a gente está propondo para esse próximo ciclo. E vamos em frente por ele. Eu acho que, vamos, pelo menos, é o que... Na verdade, vamos entrar num terreno exploratório. Assim. Pode ser que a gente não consiga muita coisa, pode ser que a gente consiga realmente encontrar os tesouros, né, dentro da gente e consiga avançar um pouco mais. O fato é que nós queremos avançar no caminho, nessa estrada interna, né, de dizer assim, puxa vida, consegui superar este meu comportamento. Né? Não é colocar mais informação, né, sobre conceitos, sobre conhecimentos. Não, é interno, é realmente assim, como modificar meus pulsos que hoje me incomodam. E de maneira, o que eu acho mais fantástico nisso é que começa agora. Agora. Isso que eu falei do exemplo da escrita, para mim é uma concretização de fato do que está acontecendo. Uhum. Né? É você começar de verdade a mudar algumas coisas. Né? Pega os temas que a gente vai abordar a partir de agora, pense sobre eles, reflita, escreva, grave, né? Faz um quadro, eu não sei, mas materializa isso. Se a gente não pôr a mão na massa, as coisas não mudam. Não mudam. E aí nós ficamos com as mesmas concepções de sempre. Aquilo que nós falamos de física quântica, eu tenho para mim claro, que em menos de 100 anos, isso ainda vai ser um assunto complexo. E muita gente vai olhar para isso e falar assim, não, isso aí é gozação. Como acontece hoje, por exemplo, com a teoria geral da relatividade, com a teoria específica da relatividade. Né? Assim, é um bicho de 7 cabeças, distorção tempo-espaço. É uma coisa que não existe. Não, como assim? Né, Por quê? Porque não se tem um mínimo são os conceitos rasos, né? E aí ninguém precisa se tornar físico, ninguém precisa se tornar um ser que medita 24 horas por dia. Não é isso. Mas a gente tem que entender onde é que está a nossa importância aqui. É continuar replicando esse padrão humano, biológico, ou tentar encontrar uma senda espiritual mais elevada, um caminho que nos conduza a uma situação diferente daquilo que nós vivemos. Eu creio particularmente isso, de verdade, que isso que nós estamos propondo e começando a partir de agora tem esse viés de trazer a todos os que buscam, inclusive a nós mesmos. Né? A nossa diferença é que a gente tem a palavra agora, mas é só essa. A oportunidade de fato tentar avançar. Eu não vou nem falar avançar um pouquinho, não, avançar. Porque qualquer avanço é 100%. Quebrar os muros. Né? Quebrar os muros. Qualquer avanço que se faz, você sai de 0 para 1, é 100% de melhora. Então não tem avanço pequeno. Todo avanço é considerável, todo passo é relevante e a gente vai conseguir caminhar junto nisso aí. Isso. É a nossa esperança. Né? Isso. Essa é a proposta. Então, vamos adiante.